O frio de fevereiro de 1943 fez com que Heinrich Müller, um sargento da Wehrmacht, capturado pelo Afrika Korps, embaçasse a janela com a respiração enquanto olhava para fora. O que ele viu contradizia tudo o que lhe fora informado sobre os Estados Unidos. Por quilômetros a fio, luzes elétricas perfuravam a noite como estrelas cadentes espalhadas pelo terreno. Cidades, claramente visíveis, brilhavam com uma iluminação que anulava os apagões familiares em casa. Lâmpadas ladeavam as ruas em fileiras organizadas. Letreiros de neon exibiam mercadorias desconhecidas. Chaminés de fábricas lançavam vapor para o céu, enquanto seus interiores brilhavam com a luz reconfortante da laboriosidade. Em contraste com os desertos racionados de combustível do norte da África, onde os veículos estavam parados e a eletricidade escassa, as fábricas aqui fervilhavam de produtividade. Como prisioneiro de guerra, a bordo de um trem de carga americano com destino ao oeste, ele ficou atônito com uma visão que desafiou sua compreensão da guerra em si. Como um país em guerra, podia fazer suas cidades brilharem como se a paz fosse eterna. Como eles podiam desperdiçar tamanha energia, enquanto simultaneamente lutavam em várias frentes através de 2 oceanos? Ele não era o único perplexo. Amontoados em vagões de carga, convertidos com centenas de outros prisioneiros alemães, todos os homens aglomerados em torno de qualquer janela acessível, seus rostos refletiam uma mistura de espanto e descrença. Eram veteranos de campanhas que abrangeram a Europa e a África, homens que tinham visto a força industrial do Terceiro Reich em seu auge, mas nada em seu passado os havia preparado para essa extravagância casual. A América que eles estavam acostumados a imaginar era retratada como uma terra de civis pacifistas, enfraquecida pela democracia e pela diversidade racial, esforçando-se para manter a infraestrutura essencial enquanto mobilizavam tropas no exterior. Em contrapartida, eles encontraram uma paisagem que irradiava vigor ilimitado, com linhas de energia elétrica se estendendo por vastas extensões como intrincadas teias de aranha metálicas, transportando eletricidade para fazendas, indústrias e áreas urbanas com uma eficiência quase milagrosa. Enquanto o trem viajava pela noite, transportando cativos perplexos para o interior do país, ele carregava consigo os fundamentos de uma epifania que remodelaria significativamente as perspectivas desses homens sobre o conflito que vinham travando. As luzes do lado de fora de suas janelas não eram meramente iluminação. Em vez disso, sinalizavam uma poderosa força industrial. 1943 foi um ano crucial no conflito global, quando o domínio industrial americano tornou-se inegável até mesmo para os fervorosos adeptos do nazismo. Um encontro entre prisioneiros de guerra alemães e a rede elétrica americana revelou não apenas um choque cultural, mas também um aspecto crucial da Segunda Guerra Mundial. O colossal poder industrial que permitiu ao Seminoon travar guerras globalmente, ao mesmo tempo em que melhoravam a vida doméstica. Muitos desses soldados alemães, acostumados à escuridão rural em sua terra natal, estavam prestes a descobrir uma infraestrutura energética tão sofisticada e abundante que desafiava suas percepções fundamentais da própria guerra. Em várias frentes de batalha, a maré virou contra as potências do eixo, mas a verdadeira extensão da força industrial americana ainda estava emergindo. Enquanto as cidades alemãs impunham medidas de apagão mais rigorosas e as fábricas reduziam o uso de energia para economizar recursos, as cidades americanas permaneciam iluminadas. As partidas de beisebol aconteciam sob luz artificial. Os teatros da Broadway permaneciam abertos e as fábricas operavam 24 horas por dia, todas abastecidas por uma rede elétrica que parecia infinita em capacidade. Não se tratava apenas de ter mais usinas de energia.
Os Estados Unidos as tinham em abundância. Era uma distinção fundamental na forma como as duas nações equilibravam as conveniências civis com as necessidades militares. Enquanto a Alemanha priorizava o esforço de guerra em detrimento do conforto civil, os Estados Unidos desenvolveram uma economia capaz de manter ambos sem concessões. A infraestrutura elétrica que impressionou os prisioneiros alemães simbolizava décadas de comprometimento financeiro, com a crença de que a prosperidade, e não a escassez, sustentava o poder nacional. Diversas origens dentro da Wehrmacht, como evidenciado pelo embarque em trens em portos como Nova York, Boston e Norfolk, refletiam-se nesse grupo. Entre eles, estavam jovens rurais da Baviera, desacostumados à iluminação elétrica fora dos centros urbanos, trabalhadores industriais do Vale do Ruhr, conhecedores da produção, mas desconhecedores de sua expansividade, e acadêmicos berlinenses, versados na teoria americana, mas ingênuos quanto à sua praticidade. O que os unia era a incapacidade coletiva de compreender o espetáculo diante deles. O tenente Klaus Weber, comandante de tanque detido no passo de Kasserine, mais tarde, descreveu em suas memórias aquela primeira viagem de trem pela América. Prisioneiros foram ouvidos debatendo fervorosamente se as luzes que observavam poderiam realmente existir. Alguns acreditavam que se tratava de um artifício complexo destinado a intimidar prisioneiros, enquanto outros especulavam que poderia ser uma rota de exibição única, destacando a riqueza americana. Aceitar que essa prosperidade fosse apenas a vida americana comum parecia inacreditável para a maioria. Em 1943, a grandiosidade do sistema elétrico americano era verdadeiramente impressionante em comparação com qualquer padrão. A autoridade do Vale do Tennessee havia construído uma extensa rede de represas e usinas de energia que produziam mais eletricidade do que toda a Alemanha. Na última década, a administração de eletrificação rural levou eletricidade a fazendas rurais e pequenas cidades anteriormente desprovidas de iluminação elétrica. Empresas privadas de energia americanas haviam construído uma capacidade de geração muito superior a qualquer outra encontrada na Europa, impulsionadas por uma economia que priorizava o fornecimento de energia elétrica como essencial, em vez de um luxo para a conservação. Embora as estatísticas falassem por si, elas não conseguiam transmitir o impacto psicológico de observar essa abundância diretamente. Soldados alemães, acostumados a um país onde cada quilowatt-hora importava e a disponibilidade de energia ditava os horários das fábricas, enquanto a iluminação civil era rigorosamente regulamentada para a preservação de recursos durante a guerra, achavam incongruente que uma nação pudesse se envolver em um conflito global com luzes iluminando suas ruas. À medida que os trens transportavam seus cativos para o oeste, eles lentamente compreenderam não apenas uma infraestrutura superior, mas também uma estratégia de combate distintamente diferente. A estratégia americana não se baseava no modelo alemão de priorizar a produção militar em detrimento das dificuldades civis. Em vez disso, baseava-se na crença de que a força genuína decorria do apoio simultâneo às operações militares e à prosperidade civil. Essa filosofia era evidente em ação nas cidades industriais do Centro-Oeste. Chicago brilhava intensamente com o brilho das siderúrgicas, operando continuamente para produzir materiais para os navios Liberty e os tanques Sherman. As fábricas automotivas de Detroit transformaram-se na produção de aeronaves, sem apagar um único poste de luz nos bairros residenciais que abrigavam seus trabalhadores. As siderúrgicas de Pittsburgh brilhavam contra o céu noturno, enquanto bondes elétricos transportavam trabalhadores de e para os turnos em fábricas que nunca paravam de operar.
Cada linha ferroviária, cada cidade iluminada, cada complexo fabril transmitia a mesma mensagem sinistra aos prisioneiros de guerra alemães. A vida civil e o poderio militar coexistiam harmoniosamente sob a liderança americana. Eles enfrentaram um adversário cuja proeza industrial era tão imensa que desperdiçava energia em uma escala impensável para seu próprio país. Essa percepção teve um efeito psicológico imediato e profundo. Não eram meros soldados observando a infraestrutura inimiga. Eram indivíduos questionando os próprios fundamentos de sua crença na supremacia alemã, confrontados por evidências que contradiziam suas suposições profundamente arraigadas. A transformação começou antes mesmo de os trens chegarem aos seus destinos. Entre os prisioneiros, as discussões sobre estratégias militares e esperanças de vitória alemã se transformaram em tentativas confusas de compreender o que estava se desenrolando. Veteranos que lutaram na Polônia, França e Rússia se viram lutando para conciliar suas experiências no campo de batalha com essa demonstração de riqueza industrial. A pergunta que surgiu foi: como uma nação com recursos tão vastos poderia ter enfrentado desafios nas batalhas iniciais? Como a Alemanha poderia ter considerado a ideia de vencer um oponente capaz de demonstrações tão ostentosas de riqueza? A solução surgiu da compreensão de que o poder industrial americano não dependia apenas da quantidade. Ele se baseava em uma interação única entre governo, indústria e sociedade civil. Ao contrário da Alemanha, que estabeleceu uma economia de guerra por meio do controle centralizado e do sacrifício de civis, os Estados Unidos fomentaram um sistema que combinava a livre concorrência de mercado com a prosperidade civil para alimentar o poderio militar. As cidades iluminadas por toda a América não eram sinais de desperdício. Simbolizavam uma economia tão prolífica que podia fornecer simultaneamente armamento e bem-estar sem concessões. Quando o primeiro grupo de prisioneiros alemães chegou aos seus destinos no início de 1943, histórias sobre a riqueza americana começaram a circular entre a comunidade prisional. As cartas enviadas para casa, quando permitidas, continham descrições codificadas da riqueza americana que deixavam os destinatários nas cidades alemãs devastadas boquiabertos. Relatos boca a boca entre prisioneiros pintavam o quadro de um adversário cujos recursos pareciam ilimitados. Principalmente, essas testemunhas oculares semearam questionamentos sobre a propaganda alemã que retratava os Estados Unidos como uma nação frágil e desunida, lutando para se defender. As prisões destinadas a esses prisioneiros comprovariam ainda mais a prosperidade americana. Em contraste com as escassas acomodações oferecidas pela Alemanha aos soldados aliados capturados, os campos de prisioneiros de guerra americanos eram construídos com padrões que frequentemente superavam suas experiências de serviço militar. Os alojamentos eram aquecidos e iluminados. Os refeitórios serviam refeições que muitos prisioneiros não viam desde antes do início da guerra. E as instalações recreativas contavam com iluminação elétrica para atividades que os soldados alemães não podiam mais realizar em sua terra natal durante as noites. No entanto, o que pode ter sido mais desanimador para o inimigo foi o comportamento indiferente de seus guardas e administradores do campo. Os soldados americanos consideravam iluminação elétrica, prédios aquecidos e fartura de alimentos não como bens valiosos a serem usados com parcimônia, mas como instalações essenciais que toda nação civilizada deveria oferecer. A extravagância que testemunharam, luzes acesas em espaços desocupados, porções de comida excedendo as necessidades militares, sistemas de aquecimento mantendo temperaturas confortáveis em vez de apenas aquelas que preservavam a vida, simbolizavam uma mentalidade que priorizava a opulência
em detrimento da frugalidade como fundamento do poder. Essas implicações transcendiam o mero conforto. Sugeriam os vastos recursos alocados para estratégias militares, enquanto os Estados Unidos estavam simultaneamente envolvidos em um conflito mundial. Em 1943 e 1944, prisioneiros alemães descobriram uma revelação arrepiante. A proeza industrial de seu adversário poderia ter predeterminado o resultado da guerra, e não a bravura ou as táticas no campo de batalha. Essa conscientização se desenvolveu progressivamente à medida que grupos sucessivos de prisioneiros chegavam de várias linhas de frente. Cada recém-chegado contribuía com insights únicos e mais uma prova da riqueza americana. Aviadores abatidos na Alemanha detalharam colossais complexos fabris que haviam bombardeado e que pareciam se regenerar em um ritmo mais rápido do que a destruição causada por ataques aéreos. Submarinistas, apreendidos no Atlântico, relataram comboios tão vastos que o naufrágio de navios individuais teve pouco impacto no fluxo geral de suprimentos. Tripulações de tanques vindas da Itália e da França relataram ter se deparado com uma abundância de equipamentos americanos, sugerindo uma capacidade de produção ilimitada. Com o tempo, esses cativos passaram por uma mudança profunda e fundamental em sua percepção do conflito em que estavam envolvidos. A propaganda disseminada sobre a fraqueza e a discórdia interna dos Estados Unidos agora parecia não apenas errônea, mas ridiculamente incorreta. Suas observações pessoais apresentavam o retrato de um país tão rico e produtivo que podia, simultaneamente, travar uma guerra mundial e melhorar as condições de vida domésticas, uma combinação que sempre fora considerada impossível, segundo os ensinamentos militares alemães, mas as realizações mais marcantes ainda estavam por vir. À medida que os cativos se aclimatavam às rotinas dos campos e começavam a se envolver com civis, guardas, administradores, trabalhadores locais e moradores americanos, perceberam que a prosperidade que observavam não se limitava a estabelecimentos militares ou industriais. Ela permeava todas as facetas da sociedade americana, resultando em uma população civil cujo padrão de vida em tempos de guerra superava o que a maioria dos alemães havia experimentado em tempos de paz. A preparação para um choque entre ideologia e verdade confrontou esses soldados alemães, questionando todas as crenças que tinham em relação ao adversário, ao seu propósito e à guerra. Inicialmente atraídos pelas luzes das janelas do trem, eles estavam apenas iniciando uma revelação que redefiniria sua compreensão do conflito em que estavam envolvidos, bem como da nação que os mantinha cativos. O que se seguiu foi ainda mais prejudicial às suas suposições sobre a sociedade americana e o real equilíbrio de poder na luta mundial, que os levou a uma distância tão grande de casa. A luz da manhã expôs o que a escuridão apenas sugerira durante aquelas primeiras viagens de trem pelos Estados Unidos. Em vários locais americanos, desde os campos de algodão do Texas até as fazendas de trigo de Minnesota, prisioneiros alemães descobriram que a prosperidade que observavam através das janelas dos trens era onipresente em toda a sociedade americana, de maneiras que contradiziam sua compreensão fundamental da funcionalidade entre as nações em tempos de guerra. No verão de 1943, o campo de Aliceville, no Alabama, abrigava quase 15.000 prisioneiros alemães, superando em número muitas cidades alemãs. O consumo de energia elétrica do campo, por si só, era igual ao de inúmeras aldeias alemãs em um único mês. Cada quartel era preenchido com luzes fluorescentes que transformavam a noite em dia, permitindo que os prisioneiros lessem, escrevessem cartas e se dedicassem a hobbies muito depois do pôr do sol. Os prédios administrativos
funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sob iluminação elétrica, gerenciando a papelada e a logística com uma eficácia que impressionava até os mais experientes ex-oficiais da Wehrmacht. Os prisioneiros ficaram surpresos, não apenas com a magnitude do consumo de eletricidade, mas também com a abordagem despreocupada dos Estados Unidos em relação a ele. O sargento de primeira classe, Jimmy Patterson, um guarda da zona rural da Geórgia, que não teve eletricidade até a adolescência, achava normal deixar luzes acesas em quartos vazios ou ligar ventiladores elétricos perpetuamente durante o verão. Para ele, a eletricidade era tão constante e abundante quanto o ar que respirava. Esse uso casual parecia intrigante para prisioneiros como Heinrich Müller, que estavam acostumados a que cada quilowatt-hora fosse valorizado e conservado na Alemanha. O choque psicológico se intensificou quando os prisioneiros começaram a trabalhar fora dos campos, já que os Estados Unidos utilizavam soldados capturados para trabalho não militar, uma necessidade que tinham devido aos milhões de homens servindo no exterior. Prisioneiros de ascendência alemã trabalhavam longas horas, colhendo plantações sob holofotes, estendendo seus turnos noite adentro, carregando caminhões em estações ferroviárias bem iluminadas e operando fábricas com abundante suprimento de eletricidade, até mesmo operando máquinas continuamente quando não eram imediatamente necessárias. Designado para uma serraria no Oregon, estava Friedrich Steinberg, ex-mecânico de tanques de Munique. Suas crenças sobre a fraqueza americana foram abaladas pelo que testemunhou lá. A serraria operava em 3 turnos diários, usando eletricidade gerada pelas represas hidrelétricas do rio Columbia. A produção de madeira em uma semana superava a de instalações alemãs semelhantes em um mês, com toda a produção sendo processada sob iluminação elétrica tão brilhante que o trabalho noturno era tão eficiente quanto as operações diurnas. Ainda mais notável foi a observação de Steinberg sobre a interação da fábrica com a energia elétrica. Durante sua segunda semana de trabalho, um transformador apresentou defeito, mas, em vez de interromper as operações para economizar eletricidade, a gerência da fábrica telefonou para a concessionária local. Em apenas 6 horas, equipes de substituição instalaram um novo transformador e restauraram a energia total do local. Essa noção de que uma instalação industrial individual poderia levar a uma ação tão rápida das concessionárias de energia elétrica, aliada à disponibilidade de transformadores sobressalentes para instalação imediata, apontava para um grau de resiliência da infraestrutura que a indústria alemã mal imaginava. O excedente se estendia para além dos complexos industriais, chegando às comunidades vizinhas aos campos de prisioneiros. Prisioneiros alemães em turmas de trabalho encontravam pequenas cidades americanas onde cada residência ostentava iluminação elétrica, refrigeração e, frequentemente, diversos eletrodomésticos. As fazendas rurais do Kansas ostentavam máquinas de ordenha elétricas e espaços refrigerados de armazenamento, considerados luxuosos em ambientes urbanos alemães. Os principais estabelecimentos comerciais permaneciam abertos até tarde, sob vibrantes letreiros elétricos exibindo de tudo, de Coca-Cola a carros Ford, exalando um excesso jovial que contrastava fortemente com a frugalidade imposta aos civis alemães. Essa revelação exigiu uma reavaliação significativa das capacidades industriais dos Estados Unidos. Se pequenas cidades em regiões agrícolas ostentavam infraestrutura elétrica superior à das grandes cidades alemãs, o que isso implicava sobre a capacidade dos Estados Unidos de produção bélica? Os prisioneiros gradualmente compreenderam que não haviam enfrentado apenas um adversário com superioridade numérica.
Eles haviam lutado contra um inimigo cuja economia civil, por si só, detinha mais poder industrial do que todo o arsenal militar da Alemanha. Essa conscientização se desenrolou em fases, cada uma mais séria que a anterior. Trabalhadores rurais, confinados em zonas agrícolas, descobriram que os agricultores americanos utilizavam energia elétrica para tarefas anteriormente realizadas manualmente ou por animais na Alemanha. Bombas elétricas inundavam grandes extensões de terra, transportadores elétricos transferiam grãos para armazéns e a iluminação elétrica permitia o trabalho agrícola independentemente das flutuações sazonais de luz. Os aumentos de produtividade foram imensos. Uma única fazenda americana superava a produção de regiões agrícolas alemãs inteiras, enquanto seus jovens partiam para campos de batalha na Europa e no Pacífico. Ainda mais surpreendente foi a revelação de que esse excedente não se limitava às indústrias essenciais. Civis americanos continuaram a participar de entretenimento elétrico em meio ao esforço de guerra global de sua nação. Prisioneiros soltos nos fins de semana frequentavam comunidades com cinemas noturnos sob letreiros luminosos, salões de dança abertos até a meia-noite, com música ao vivo e ar-condicionado, e áreas residenciais iluminadas por luzes de varanda e janelas, sugerindo uma sociedade não afetada pelas dificuldades da guerra. O tenente Weber, ex-comandante de tanques, começou a duvidar de sua compreensão da cultura americana durante uma missão em um pátio ferroviário do Missouri, aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando sob holofotes intensos. O pátio funcionava com tanta claridade que a meia-noite parecia meio-dia, permitindo operações ferroviárias ininterruptas sem perda de eficiência. Trens de carga regulares, transportando suprimentos de guerra, partiam a cada poucos dias, com os destinos indicados por etiquetas que mostravam a escala massiva da manufatura americana. Tanques a caminho da Grã-Bretanha, motores de aeronaves com destino a fazendas soviéticas, projéteis de artilharia destinados a todos os lugares, tudo se movendo por uma rede de transporte incessante e ininterrupta. No entanto, foi uma discussão com seu supervisor americano, Mike O'Brien, um capataz ferroviário cujo filho lutava na Itália, que desafiou fundamentalmente as percepções de Weber. O'Brien esclareceu que o consumo de energia elétrica do pátio de manobras havia aumentado desde o início da guerra, em vez de diminuir como previsto. Os suprimentos militares necessitavam de iluminação extra para segurança e eficiência, enquanto o transporte de carga civil permanecia nos níveis anteriores à guerra para sustentar o moral e o equilíbrio econômico no fronte doméstico. O conceito de uma nação aumentando o consumo de energia elétrica, tanto militar quanto civil, durante um conflito global, contradizia tudo o que Weber acreditava sobre alocação de recursos e prioridades nacionais. Esse choque cultural transcendeu as preocupações com a infraestrutura, aprofundando-se em questões centrais sobre sociedade e governança. A prosperidade elétrica americana não se deveu à gestão autoritária ou ao controle governamental sobre os recursos. Em vez disso, resultou de um sistema competitivo em que empresas privadas construíram usinas de energia e linhas de transmissão para atender às necessidades dos consumidores. A autoridade do Vale do Tennessee simbolizou a participação do governo no desenvolvimento elétrico, mas mesmo a TVA funcionou ao lado de concessionárias privadas dentro de um sistema misto que parecia gerar abundância por meio da competição em vez do planejamento centralizado. Essa percepção foi particularmente perturbadora para os prisioneiros que haviam sido criados sob a ideologia nacional socialista, pois lhes foi ensinado que somente um forte controle centralizado poderia mobilizar recursos de forma eficiente, e que as sociedades democráticas eram naturalmente
ineficientes e fracas. No entanto, aqui, eles se encontraram em um país onde empresas privadas competindo por lucros construíram infraestrutura elétrica que superou qualquer coisa alcançada pelo planejamento centralizado alemão. A transição de 1943 para 1944 testemunhou um efeito psicológico significativo, com a intensificação da riqueza americana sobre o moral dos prisioneiros, em decorrência do declínio contínuo do poderio militar alemão. Cartas para casa, quando recebidas, detalhavam cenas que chocavam os leitores em cidades alemãs marcadas por racionamento e danos causados por bombas. Famílias que lutavam contra as regulamentações de apagão e restrições de eletricidade recebiam histórias de campos onde as luzes brilhavam livremente, e os guardas americanos pareciam perplexos com o espanto alemão diante de tais confortos básicos. A disparidade se tornou mais pronunciada à medida que os relatos da Alemanha descreviam um futuro sombrio. As cidades enfrentavam cortes de energia programados para preservar combustível para as usinas. As fábricas reduziram suas operações devido à capacidade elétrica limitada. Os cidadãos se adaptaram a viver com velas e lamparinas a óleo, já que a eletricidade era priorizada para a produção essencial em tempos de guerra. Prisioneiros de origem alemã nos Estados Unidos notaram uma sociedade onde o consumo de energia elétrica por civis persistia em aumentar, apesar das crescentes demandas militares. Alguns tentaram justificar isso considerando-o temporário, uma onda de consumo massiva, antes que se acreditasse que os recursos americanos entrariam em colapso sob a pressão de uma guerra mundial. Talvez a infraestrutura elétrica que observaram estivesse concentrada em zonas específicas destinadas a impressionar os prisioneiros, enquanto a maior parte dos Estados Unidos lutava com escassez semelhante à da Alemanha. No entanto, essas suposições enfraqueceram à medida que os prisioneiros se deslocavam entre campos e diferentes tarefas de trabalho por todo o país, encontrando consistentemente a mesma abundância. O momento de realização para muitos veio quando interagiram diretamente com civis americanos que trabalhavam ao lado deles em várias tarefas. Esses americanos, abrangendo fazendeiros, operários de fábrica, lojistas e ferroviários, não demonstravam sinais de estarem vivendo sob as limitações do tempo de guerra, ou de terem feito sacrifícios substanciais pelo esforço de guerra. Suas casas continuavam a brilhar intensamente. Seus negócios mantinham horários regulares e suas conversas indicavam uma população que considerava a riqueza dos tempos de guerra como algo habitual, em vez de surpreendente ou passageiro. Sarah Martinez era escriturária no escritório de suprimentos do Campo Swift, no Texas, onde lidava com requisições de artigos de primeira necessidade para prisioneiros, e fazia a ligação com empresas locais para oferecer bens e serviços. Para prisioneiros alemães, como o cabo Hans Zimmermann, que havia sido preso na Tunísia, Sarah simbolizava algo quase incompreensível. Uma civil cujo estilo de vida em tempos de guerra ofuscava o que a maioria dos alemães havia experimentado durante a prosperidade da paz. Diariamente, ela ia ao trabalho em seu veículo pessoal. Residia em uma residência iluminada por eletricidade com aparelhos modernos e recebia remuneração suficiente para comprar mercadorias que haviam desaparecido dos varejistas alemães décadas antes. O que particularmente surpreendeu Zimmermann foi a visão de Sarah sobre a guerra em si. Ela compreendia que seu irmão estava em combate no Pacífico e reconhecia que o racionamento influenciava itens específicos, como gasolina e borracha. No entanto, não demonstrava nenhum senso de luta nacional, existencial ou de preservação urgente de recursos. Para ela, a guerra era uma batalha externa
que os Estados Unidos travavam no exterior enquanto levavam uma vida normal em casa, uma perspectiva que contradizia tudo o que Zimmermann havia aprendido sobre a interação entre conflito e população civil. O choque mental final chegou quando os prisioneiros compreenderam a magnitude da produção elétrica americana. Diálogos com guardas, gerentes e civis revelaram que a riqueza observada era apenas uma pequena fração do potencial americano. Usinas de energia em construção deveriam dobrar a produção elétrica em 2 anos. Projetos hidrelétricos em andamento visavam utilizar sistemas fluviais em regiões inteiras. Pesquisas nucleares confidenciais sugeriam fontes de energia que poderiam fazer a riqueza atual parecer insignificante. No início de 1944, até mesmo os mais ferrenhos crentes no nazismo, entre a população prisional alemã, começaram a duvidar da vitória final da Alemanha. As evidências da abundância americana eram substanciais, uniformes e autênticas demais para serem desconsideradas como propaganda ou engano. Esses homens testemunharam pessoalmente que seu adversário possuía não apenas recursos superiores, mas uma conexão fundamentalmente distinta entre recursos e sociedade, que gerava riqueza em vez de administrar a escassez. Nos campos de prisioneiros, mudanças psicológicas emergiram de diversas formas. Alguns homens mergulharam em profundo desespero, percebendo que estavam travando uma guerra invencível contra um inimigo cujo poder não conseguiam compreender. Outros se dedicaram ao domínio dos costumes ingleses e americanos, na expectativa de uma era pós-guerra, em que o impacto alemão seria mínimo e a influência americana dominaria o cenário global. Além disso, muitos desenvolveram um intenso interesse em entender como a sociedade americana realmente funcionava, conversando extensivamente com guardas e civis sobre democracia, capitalismo e a correlação entre liberdade individual e riqueza coletiva. Mais notavelmente, vários detentos começaram a questionar não apenas as táticas militares, mas também as crenças sociais e de governança fundamentais que definiam suas vidas. Se o capitalismo democrático, mesmo em meio a uma guerra global, podia produzir tamanha riqueza, o que isso implicava nas afirmações de eficiência e poder do socialismo autoritário? Se mercados livres competitivos pudessem desenvolver infraestrutura elétrica mais avançada do que o planejamento central, poderia haver falhas fundamentais em outros aspectos da ideologia nacional socialista? As repercussões foram além das mudanças individuais de mentalidade. À medida que a rede de prisioneiros disseminava essas notícias, campos por toda a América relatavam casos semelhantes de dúvida ideológica e questionamento político. A autoridade dos oficiais alemães foi enfraquecida por seus soldados que haviam testemunhado tanta prosperidade americana para aceitar a superioridade alemã. As discussões nos quartéis dos campos transitavam de previsões seguras de uma vitória final para esforços perplexos, para compreender como a Alemanha havia subestimado tão drasticamente as capacidades de seu adversário. Durante um ano após essas revelações entre os cativos, a guerra persistiu, mas para muitos prisioneiros alemães, a luta mental já havia diminuído. Eles vislumbraram o futuro, iluminado pela eletricidade americana. A prosperidade que inicialmente capturou seus olhares de janelas distantes transformou-se em uma profunda compreensão do genuíno poder de seu adversário. Não apenas proezas militares ou industriais, mas uma estrutura social e econômica capaz de fomentar riqueza que parecia desafiar as limitações de recursos em tempos de guerra. Ao receber a notícia da capitulação da Alemanha em campos de prisioneiros em maio de 1945,
Muitos homens que haviam observado a afluência elétrica dos Estados Unidos reagiram com alívio em vez de tristeza. Eles perceberam que a guerra era irreversível, não devido a perdas no campo de batalha ou erros estratégicos, mas porque a Alemanha optou por enfrentar um adversário cuja economia civil superava o potencial total de sua maquinaria militar. Inicialmente, ofuscando-os de janelas bem posicionadas, essas luzes fizeram mais do que iluminar as cidades americanas. Elas revelaram a essência fundamental do poder da América. Uma abundância tão imensa e casual que remodelou sua percepção de força. Em retrospecto, os prisioneiros alemães que testemunharam o excedente elétrico da América encontraram algo mais destrutivo do que a supremacia militar. Eles se depararam com uma perspectiva completamente diferente sobre como as sociedades poderiam se estruturar para promover prosperidade e poder. As luzes acesas nas cidades americanas não eram meramente símbolos de infraestrutura superior. Elas incorporavam uma nova compreensão da própria força. Eles demonstraram um sistema que gerava riqueza e prosperidade como resultados inerentes à liberdade e à competição. Para homens criados sob o autoritarismo, que aprenderam que a força exigia sacrifício e escassez, essa revelação significou nada menos que o fim de toda a sua estrutura ideológica. Embora a guerra pudesse se arrastar por mais alguns meses, para esses observadores da abundância americana, a luta intelectual já estava irrevogavelmente perdida.